Atualidade Jurídica, com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com o nosso Atualidade Jurídica e hoje nós recebemos aqui o Dr. Odilon Garcia Júnior e a doutora Tatiane De Lázari. Vamos falar de direito médico hospitalar. Eu tenho certeza que tem muita gente que está nos assistindo aí e eu vou começar com o Dr. Odilon Garcia Júnior. Dr. Odilon, vou falar um pouquinho da experiência do Garcia na área médica, é isso? Isso. Guaraci, essa é uma área que cresceu muito aqui no escritório nos últimos anos, principalmente aí pós-pandemia, né? Que trata do direito médico hospitalar. E o que significa essa área aqui no Garcia, né? Nós atuamos na defesa, na responsabilidade civil dos médicos, quando isso ocorre, né? Em relação às clínicas, né? Muitas vezes administradas pelos médicos, e também hospitalar, ou seja, aí voltado para os hospitais. Os hospitais que a gente atua normalmente são os hospitais hoje filantrópicos, ligados à federação. Aí vale a experiência de vocês com a Santa Casa? Vale muito a experiência com a Santa Casa, né? Mas aí a gente acaba atuando para todos os hospitais ligados à federação, né, dos hospitais filantrópicos no Rio Grande do Sul. Então essa experiência vale muito, principalmente a atuação em relação ao SUS também, né, uma dedicação voltada para essa legislação. Claro. Doutora Tatiane, ser médico ficou mais arriscado ou é por exagero, como a gente fala? Excelente pergunta, Guaraci. A gente teve um cliente médico em que ele fez uma afirmativa que eu achei muito interessante. Ele disse o seguinte: ser médico ficou perigoso no Brasil. E em primeiro momento eu pensei, né? Mas como assim? Pela questão do poder aquisitivo, e ele trouxe o medo de ser processado. E esse medo e essa percepção nele não está 100% equivocada. A gente teve... Existe de fato esse perigo? Da mesma forma que a gente teve uma expansão da área no escritório, ela também se dá por conta do número de processos que se aumentou. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele trouxe, né, uma pesquisa em que mostrou que de 2024 em relação a 2023 teve um acréscimo de 506% no número de ações de responsabilidade civil médica. Na maneira de vocês verem, por que isso? Tanto assim, Um aumento muito expressivo, né? Esse tema é uma preocupação hoje do próprio Poder Judiciário, porque as demandas, elas cresceram assim de uma forma exponencial, né? Sim. A gente teve 12 mil processos novos no Brasil em 23 e 74 mil em 2024. Então, sim, esse nosso cliente, ele não está com uma sensação tão equivocada. Claro. Né? Essa pergunta é muito interessante, o porquê dessa... né? A gente tem, sim, uma judicialização como não se viu em nenhum outro lugar do mundo, né? O Brasil, sim, ele é muito caracterizado por buscar processar, né? O acesso à justiça, ele é facilitado também. Mas tem algumas questões em que antigamente o médico ele ia muito na confiança e na relação paciente-médico. Né? A gente sabe que hoje em dia mudou. Principalmente os médicos de família, de muitos anos atrás. Né? Exatamente. Então, assim, hoje a gente tem que ver ferramentas, então, para esse médico se proteger e ficar o menos exposto possível. Doutora, dito isso, o que pode levar um médico a ser processado? A gente analisa em grande parte dos processos em que a gente atua, não é a questão da técnica, não é a questão do desfecho clínico, tá? Isso sim ocorre, mas em um percentual muito pequeno. Mas a falta de comunicação clara, de explicações detalhadas sobre os riscos daquele procedimento, dos riscos de desfecho, né, de trazer claramente como é que pode ser a situação do paciente pós aquela... previsíveis, né? Ainda que previsíveis. Previsíveis, involuntários, né? Exato. Né? E para isso, né, a gente tem que deixar muito bem alinhado
a essa expectativa do paciente, porque muito é sobre isso. É sobre uma frustração de uma expectativa em que, de repente, aquele paciente criou, né, e ele não verbalizou de uma forma adequada para o médico explicar, ou essa explicação não veio de uma forma tão clara para aquele paciente que às vezes tem, né, um poder cognitivo não tão, né, não entende palavras, né, de termos médicos e tudo mais. Então, assim, a gente tem um somatório de fatores, não é um só, mas a técnica é a menor delas dentro dos processos. Claro. Dito isso, então, os médicos, obviamente, tentam se proteger, né? Onde é que eles erram quando tentam se proteger? Às vezes a própria falta de documentar, né? Sim. O procedimento, ter um prontuário bem feito, né? Isso é extremamente relevante, né? Claro. Então, esse acompanhamento, aí a doutora Tatiane pode explicar melhor, mas nós temos visto, né, que a ausência dessa documentação, desse acompanhamento, tem dado transtornos, porque imagina se judicializa, como é que eu vou comprovar, né, que eu fiz todos os procedimentos, o tratamento, eu acompanhei de uma forma correta, né? Até os efeitos colaterais, como é que eu noticiei, eu alertei, né? E às vezes até o próprio paciente que se nega a cumprir um determinado procedimento, um tratamento, né? Isso tem que estar documentado também. Exato. Doutora, o prontuário realmente pode definir um processo? Se não bem feito? Eu digo que se o médico ele tem que se dedicar a duas coisas, né? A medicina e ao prontuário que ele evolui. Porque ele é, sem sombra de dúvidas, existem outros documentos importantes também que a gente pode trazer aqui, mas o prontuário é a voz do médico quando ele é processado e o juiz está lendo. E o que precisa ter esse prontuário para proteger o médico? Eu vou trazer um exemplo para você ver como um prontuário salvou, né? Salvou, vamos dizer assim, né? De uma condenação, absolveu tanto um hospital quanto um médico, tá? Em que são, que é nosso cliente. Uma gestante de 38 semanas e 6 dias procurou o hospital, né? Ela não estava em trabalho de parto ativo, ela foi avaliada. O bebê tinha batimentos cardíacos fetais, ela estava com a pressão arterial adequada, só que ela não tinha dilatação e ela não estava em trabalho de parto ativo. Então, ela não tinha indicação, por exemplo, para fazer uma cesárea ou ficar ali, permanecer no hospital. O obstetra, ele recomendou ela, então, de que fosse para casa, deambulasse por 2 horas e retornasse em 2 horas para o hospital para verificar se já tinha, então, evoluído este trabalho de parto. Né? O que aconteceu? Ele evoluiu no prontuário, essa recomendação, e ela voltou só 38 horas depois. E o que aconteceu? Infelizmente é um caso muito triste, né? Mas assim, o bebê já não tinha mais batimentos cardíacos fetais, essa mãe perdeu a criança, né? Ela processou daí o médico e o hospital, mas estava muito claro ali que o médico orientou ela de forma correta. Né? E estava escrito ali, voltar em 2 horas, e colocou quem estava acompanhando ela. Isso é muito importante também. O famoso prontuário. Exatamente, mas colocar assim, a mãe, por exemplo, o paciente estava acompanhada do marido, né? Que deixei esclarecido para ambos. Nesse momento, né, é muito importante. A gente tem 3 áreas. Ele tira a responsabilidade dele, né? Diminui a responsabilidade. Esse dever de informação que está constando ali no documento ajuda muito. Né? Claro, doutor, ouvindo isso de vocês, a gente vê que, obviamente, que o médico faz tudo para não errar. Né? Com certeza. Mas se ele erra, ele deve procurar um profissional especializado, como vocês aqui no Garcia, por exemplo, um exemplo, né? Deve procurar um advogado já. Advogado de confiança, né? Da confiança não dele. precisa ser nem no momento em que foi judicializado. Se ele receber uma notificação já de esclarecimentos, ele já deve procurar orientação. Claro. A gente até orienta, né? Sim, a citação, né, que quando se recebe aquela cartinha da justiça informando, então, que se tem um processo contra aquele profissional, ela traz um medo muito grande, não só pela questão financeira, mas principalmente pela questão da reputação daquele profissional, né? Mas a gente consegue, muitas vezes, a gente está vendo um resultado muito positivo quando se atua
preventivamente, quer dizer, olhando a documentação, vendo se aquele termo de consentimento livre esclarecido, aquele que a gente recebe antes da cirurgia, nem lê e assina, né? Se ele está adequado, se ele foi feito para aquele procedimento em específico, se foi esclarecido mesmo o que consta ali, né? Os próprios contratos. Então, assim, tem várias questões que a gente fazendo preventivamente, a gente consegue sim afastar e muito esse risco. Ou como tudo na vida, né? Tudo que a gente prevenir sempre terá menor problema, né? E nesse caso é exatamente isso, né, doutor? Com certeza, diminui. Bem, falamos de direito médico hospitalar com a doutora Tatiane e o doutor Odilon Garcia Júnior, aqui do nosso Atualidade Jurídica. Tenho certeza que na próxima semana nós traremos um assunto mais pertinente ainda do que nós estamos tratando. E com certeza esse foi de grande valia. Obrigado, doutora. Muito obrigada. Vamos voltar em seguida. Obrigado, é isso, Guaraci. Um abraço para o senhor. Abraço. Tchau.